Queria convidar o nosso bispo de São Paulo, Dom Sérgio Presta, para vir aqui orar pela nossa preletora da noite. Oremos. Senhor, Deus e Pai, Pai de todos nós, derrama tuas bênçãos sobre a tua filha, Senhor. Ela é filha da tua promessa. Tu entregastes a ela, a Dom Paulo e a Márcia, e ela está florescendo no teu caminho. Que a palavra dela seja tua palavra, que os nossos corações estejam ávidos para ouvir o que ela tem para nos ensinar essa noite. Por Jesus Cristo. Amém. Já falaram tudo, vamos embora. Já falaram tudo e esse me fez chorar, eu não volto mais. Negócio de falar de falecimento de pai e de mãe me quebra, né? É como tu disse, nunca está preparado, né? Olha, queridos, eu trouxe um presentinho para sortear no final, para as meninas. Então, todas já deram seu nome para botar nessa caixinha. Tá. Quem não deu seu nome? Tem alguém? Apoio. Pega o nome dessa mulher aí para mim. As semeadoras estão fica por Não, mas pode também. Bom, queridos, boa noite. Agradeço o convite dos semeadores para mais uma vez a gente estar junto, né? E que desafio hoje, né? A gente abordar esse assunto que tantas vezes ele é muito polêmico e mal compreendido. Mas o que me motivou a estar aqui hoje foi primeiro uma amiga minha vizinha. Eu já estava te procurando, cadê ela? Ana Karina, que ela deve acompanhar nas minhas redes sociais. Eu sempre me posicionado contrária ao feminismo. E ela, de uma maneira muito gentil, muito humilde, falou: Paulinha, me explica melhor sobre isso, né? E aí também o segundo motivo foi a necessidade de todos nós cristãos, nós nos posicionarmos contrários a tudo aquilo que vai de encontro à palavra de Deus, né? E aí eu liguei então imediatamente para Silvino, vamos fazer uma palestra sobre o feminismo. Ele disse: tá, a gente faz, mas quem que fala? Eu disse: eu, né? Então foi assim que essa história começou. E meu objetivo maior não é convencer ninguém, até porque você não consegue desconstruir um pensamento em apenas uma hora de bate-papo, né? Mas apresentar para vocês um novo olhar sobre o feminismo que muita gente desconhece, né? Então, por ser um tema extremamente complexo, extenso, eu queria acordar com vocês o seguinte: a gente não vai ter tempo para um debate, tá? Se for o caso, se houver necessidade, a gente marca um outro momento para a gente fazer um grande bate-papo, assim, discutir sobre o assunto, tá bom? Então, eu vou fazer o possível para dar para vocês muito conhecimento, né? E ao final da explanação, eu espero que todos vocês possam ser capazes de responder, né? Sem precisar que eu fale. Será que um cristão ele pode ser feminista? Bom, então eu queria começar com um teste. Eu peguei um testezinho na internet. Vai para aula prática agora. Eu peguei um teste na internet, que esses testes assim, veja se você é feminista ou não, né? E eles lançam algumas perguntas e dão um resultado. E aí eu, curiosa para saber como era, se eu era então uma feminista, eu fui fazer esse teste na internet. E aí eu queria compartilhar com vocês as perguntas. Próximo. O teste diz assim, é um quiz, né? Para saber se você é feminista. Diz assim: você concorda que as mulheres devem ser tratadas com respeito e dignidade? Sim? Sim. Você concorda que as mulheres não devem sofrer violência só por serem mulheres? Sim. Você concorda que as mulheres não podem ser espancadas ou mortas por não quererem continuar um relacionamento afetivo?
Você concorda que as mulheres devem ter o direito a trabalhar? Sim. Próximo. Você concorda que mulheres devem ter o direito de votar e serem votadas? Você concorda que as mulheres devem receber a mesma educação escolar que os homens? Sim, também. Você concorda que cuidar das crianças é uma obrigação de ambos os pais, né? O pai e a mãe? Sim. Você concorda que as atividades domésticas são de responsabilidade dos moradores da casa, sejam eles homens ou mulheres? Sim. Então, se você respondeu a todos esses... Não. Volto. Se você respondeu sim a todas essas perguntas, assim como eu, o quiz diz que você é feminista. Então, se todos nós aqui somos feministas, segundo o quiz, tá? A gente precisa ver o que de fato é esse movimento, para ver se esse quiz está certo ou não, tá bom? Então, se você conversar com uma pessoa feminista, ela vai dizer assim, que o feminismo ele é importante, né, para trazer igualdade entre homens e mulheres, e que além disso ele é indispensável, porque existe muito ainda a se conquistar, né? Por exemplo, a gente precisa conquistar ainda o fim do assédio, do machismo, da violência contra as mulheres, a desigualdade salarial, né? Com certeza essa pessoa também vai dizer que você tem uma enorme dívida com o feminismo, porque se não fosse o feminismo, as mulheres não tinham direito de opinar, de ler, de estudar, de trabalhar, de votar, de dirigir, de governar, não teriam direito até de usar um batom vermelho e usar uma calça jeans, né? É isso que se diz. Eu sei que você certamente em algum momento já ouviu essa colocação, né? E talvez até tenha acreditado nela e concordado com ela, e saiu então repetindo por aí essas frases de impacto. Mas por que as pessoas acreditam que o feminismo é isso que eu falei até agora? Porque o que acontece é o seguinte: as pessoas elas querem ter informação fácil, né? E para isso elas pagam um preço muito alto, que é o preço da manipulação. Então, eu vejo as pessoas sendo manipuladas por um discurso doce, com claro intuito de esconder os bastidores do movimento feminista, né? E quem não busca conhecer o movimento, a pessoa acaba sendo seduzida a acreditar numa mentira, né? Já ouviram aquela frase que diz assim: uma mentira contada 1000 vezes se torna verdade, né? Então, é exatamente isso que acontece com relação ao feminismo, né? As pessoas, por não possuírem um conhecimento profundo sobre o movimento, acabam comprando aquilo que ele vende, né? E então, no imaginário tanto dos homens quanto das mulheres, né, há um pensamento em que nada tem a ver com a realidade crua do movimento feminista. Então, como muitos não entendem o que ele é, não sabem efetivamente como o feminismo se posiciona, né, o posicionamento pessoal a respeito desse movimento é dado a partir de uma imagem falsa, né, que é passado para nós. E qual é então essa imagem falsa que é espalhada por aí a respeito do feminismo? É a seguinte, próximo slide. A imagem falsa é essa, que diz que o feminismo é um movimento que luta pelos direitos iguais entre homens e mulheres, que busca combater a violência contra a mulher e procura acabar com a opressão patriarcal imposta pelos homens na nossa sociedade. Então, acredita-se que o feminismo é isso. Isso porque essa informação está em todos os lugares, né? Está na TV, nas revistas, nas novelas, na escola, na faculdade, enfim. Existe quase que uma unanimidade que o feminismo é o que está escrito aí nessa definição. Próximo. Aqui vocês vão ver algumas definições oficiais que eu não vou
dedicar muito tempo para elas, uma definição do dicionário de Wise, de língua portuguesa, depois um dicionário de política, próximo, dicionário de filosofia, a definição de uma feminista contemporânea, enfim. Por mais que cada uma dessas definições aí, que vocês viram, fale de um jeito diferente, todos dizem a mesma coisa. E o que é que eles dizem? Que o feminismo é uma luta pelos direitos e pela liberdade das mulheres. Então, se feminismo é isso aí que a gente viu até agora, como é que existem pessoas, incluindo mulheres, que são contra ele? Não faz sentido, não é? Como é que pode uma mulher não querer direitos iguais? Como pode não desejar o fim da violência doméstica e da opressão masculina? Como pode não querer que as mulheres sejam mortas, né, apenas por serem mulheres? Então é natural que toda mulher se diga feminista, já que feminismo seria isso aí. Mas aí eu pergunto para vocês, será que feminismo é isso mesmo? Será que o feminismo é uma luta legítima por igualdade de direitos e a emancipação feminina? Hoje vocês vão aprender que não. O feminismo não tem nada disso com o que eu falei até agora. Então, aquele quiz que a gente fez no começo não tem nenhuma validade. Então é importante dizer, antes da gente começar de fato a explicar o que é o movimento feminista, né, é importante dizer que eu já ouvi pessoas falando assim, mas o meu feminismo é assim, o meu feminismo é assado. Mas o feminismo, o movimento em si, não é aquilo que eu sinto, não é aquilo que eu quero, né, ou que eu gostaria que ele fosse. Mas pressupõe um movimento organizado, né, que tem teóricos, pensadores importantes que contribuíram para a construção desse movimento, né? A mesma coisa eu posso fazer uma analogia com o nosso entendimento a respeito de Deus. Não é o que eu acho quem Deus é, né? É o que Ele é de fato e que é revelado nas Escrituras. Então não é o que você acha que é o feminismo ou como é o seu feminismo, é o que, como ele de fato ele é apresentado e ele se move na nossa sociedade, tá? Então, quando você vai estudar a fundo esse movimento, deixou essas informações superficiais para lá, disse, não, eu vou estudar esse negócio. Você vai perceber que nenhuma daquelas definições que a gente viu aqui no início traz uma informação muito importante. Essa informação está no próximo slide. A definição real do que é o feminismo é a seguinte: o feminismo é, na verdade, um movimento político ideológico que busca lutar pelas bandeiras da ideologia marxista. Ficou meio confuso, né? Mas eu vou explicar. Primeiro, que o feminismo é um movimento político, não é social. O que significa político? Ele tem atuação na esfera política da sociedade. E que ele nasce, vocês vão ver, quando ele nasce naquela primeira onda lá, sob forte influência de uma ideologia específica, que é a ideologia marxista, e ele permanece durante toda a história ligado a essa ideologia, tá? Então, o feminismo, resumindo, o feminismo vai lutar por causas que pertencem ao marxismo. E para a gente saber qual é o problema disso, a gente precisa conhecer, então, quem foi Karl Marx, né? Mas dele eu vou falar depois. Vamos começar entendendo a história desse movimento, voltando um pouco mais no tempo, um pouco antes de Karl Marx aparecer na história, né? Que é o surgimento dos primeiros pensamentos a respeito do movimento feminista. Pode ir para o próximo slide. De uma maneira geral, ele é dividido da seguinte forma, né? O protofeminismo, que é onde começam esses primeiros pensamentos a respeito do movimento,
E o proto-feminino, proto significa anterior, tá? Primeiro. Então vem primeiro do que o feminismo propriamente dito. E ele é lá do século XVIII, né? Depois a gente tem a primeira onda do movimento, que aí já começa a influência do Karl Marx na história, que é no século XIX. Temos a segunda onda no século XX, temos a terceira onda do movimento feminista no século XX e XXI. Há quem diga até que exista hoje uma quarta onda, né? Mas não é unanimidade, uma quarta onda a partir do ano de 2012, quando há um ressurgimento desse ativismo feminista associado à internet e o uso das redes sociais. Então, mas basicamente a gente vai ver hoje o protofeminismo e as 3 ondas do movimento, tá bom? Curiosamente, a origem de todas essas fases que vocês estão vendo aí está em pensadores homens, ou seja, não foram mulheres que iniciaram o pensamento feminista, foram homens, né? E esses primeiros pensadores feministas começaram a aparecer com o iluminismo. Lembra de aula de história do colégio? Esses primeiros pensadores feministas lá começaram a aparecer com o iluminismo. Então a gente pode dizer que o feminismo é herdeiro do iluminismo. E o que é então o iluminismo? Então, para vocês refrescarem a memória lá com a história. Próximo. Então o iluminismo, eu estou cega mesmo, viu? Eu não vejo nada ali. O iluminismo ele foi um movimento intelectual que nasceu na Europa. E esse movimento ele valorizava a razão no lugar da fé, ou seja, a fé cai fora. O que interessa agora é a razão. Valorizava também a liberdade e a igualdade. Estou começando a perceber liberdade, igualdade, que vai influenciar o movimento feminista, tá? E se afirmava no iluminismo que esses princípios, esses novos princípios de razão no lugar da fé, liberdade e igualdade, é que deveriam ordenar a sociedade e era um meio de garantir o progresso da humanidade. Então se entendeu que a humanidade só teria progresso se tivesse esse novo pensamento baseado nesses novos princípios. Então, quando esse iluminismo ele começa a se propagar, as pessoas começam a entender que todos os costumes que eles tinham antes, as tradições, né, a forma de se organizar a família, de enxergar o casamento, de encarar a vida e até a morte, tudo isso tinha que ser deixado para trás, né? E deveriam ser superados por um novo e melhor modelo de se viver. Então, o iluminismo ele muda esse pensamento da sociedade em relação à fé, que passa a ser desvalorizada, o amor também, a família, e tudo isso, fé, amor, família, essas tradições que a sociedade trazia, deveria então ser deixado de lado. Próximo slide. Então foram esses ideais do iluminismo, né, os pontos centrais da Revolução Francesa. Então o iluminismo ele influencia a Revolução Francesa, que era fundamentada naqueles 3 pontos: liberdade, igualdade e fraternidade. Vocês lembram disso, né? E nesse cenário de iluminismo, de Revolução Francesa, tal, eu queria chamar a atenção de vocês para 3 personagens homens. Um deles é esse rapazinho que está aí na tela. Ele chama Edmund Burke. E ele escreveu algumas reflexões criticando essa Revolução Francesa. Edmund ele dizia assim, que essa revolução não ia dar certo, né? Porque, olha, isso que vocês estão fazendo não vai dar certo, porque vocês estão negando a tradição, os valores, tudo o que já foi provado e aprovado como algo bom e importante de ser mantido na sociedade, né? E esse posicionamento de Burke, contrário
Revolução Francesa, o tornou posteriormente o pai do conservadorismo, tá? Então, Burke era um cara conservador, dizendo, não, esse negócio não vai dar certo. Outros dois personagens tinham um pensamento exatamente contrário ao Burke, ou seja, contrário ao conservadorismo. Próximo. Eles estão aí, esses dois aí. Um deles é o Gilbert Imlay, e ele escreveu um livro que é um tratado da apologia ao divórcio e ao sexo generalizado. E o outro, chamado William Godwin, ele era ex-pastor, né? Ele se tornou um ateu convicto e abandonou o ministério, a fé e a igreja. Oi, tu vem aqui. Tu quer uma aguinha? Tu, não, era bom tu pegar essa. Por que eu tô pegando uma garrafa? Você não vai tomar no bico da garrafa. Eu já estou tomando o bico da garrafa. Uma palestrante não toma no bico da garrafa. Podia dormir ser essa, não foi? Aí pronto, esses dois caminhos aí, pronto. O primeiro, escrever um tratado de apologia ao divórcio e ao sexo generalizado. E o segundo, o Godwin, ele era um pastor, se tornou ateu, abandonou o ministério, a fé, a igreja. E para ele, a finalidade da vida era a satisfação dos prazeres e dos desejos da carne. Então, esse Godwin, inclusive, foi um dos pensadores da Revolução Sexual na Inglaterra. Ele era contra o casamento, contra a monogamia, defendia o amor livre e era, obviamente, um dos inimigos que o Burke, né, o pai do conservadorismo, tinha. Então, a primeira defesa que esses dois carinhas aí foi feita por eles, por esses pensadores, era o fim da ordem cristã, né? Para eles, a régua do comportamento moral da sociedade não poderia ser cristã. E esses dois, o William e o Gilbert, são os primeiros, porque eu estou falando dele, porque eles são os primeiros, então, pensadores das pautas feministas. Então, quando eu digo que o movimento feminista ele nasce de pensadores homens, foram através desses dois carinhas aí, né? E por conta disso, o William, ele que foi o que mais defendeu sistematicamente a igualdade entre o homem e a mulher, esse William Godwin é considerado o pai do feminismo. Só que esses dois caras, né, eles se envolveram com uma mulher chamada Mary Wollstonecraft e influenciaram demais essa mulher, a próxima, essa senhora aí. Então esses dois pensadores, né, feministas se envolveram com essa Mary, influenciaram ela de uma maneira muito forte. Quem foi essa mulher? Mary Wollstonecraft, ela teve uma vida muito difícil. O ambiente familiar dela era instável. O pai bebia muito, batia na mãe, perdeu muito dinheiro. Então ela, que tinha essa estrutura familiar completamente desestruturada, ela se envolveu e engravidou daquele Gilbert, né? E quando ela foi contar para o Gilbert que estava grávida dele, ele tinha desaparecido, ele tinha fugido. Ela não encontrou ele mais. Depois de um tempo é que ela reencontra com ele. Ele já estava vivendo com a outra mulher, mas ela se ofereceu para ser a segunda companheira dele, já que ela estava sem dinheiro para cuidar dela e da filha. E ele deu um chute na bunda da Mary, né? Desculpa a expressão. E por conta disso, a Mary tentou se suicidar no Rio Tâmisa. Como essa tentativa de suicídio não deu certo, ela teve que continuar a vida. Adivinhe quem ela então conheceu? Ela conheceu aquele outro carinha lá. Ela conheceu o William Godwin, o pai do feminismo. E eles se apaixonaram, se casaram, né? Então, William, como eu já disse para vocês, militava contra o casamento, contra a monogamia, contra as estruturas tradicionais
né, em geral, da sociedade. Defendiam o divórcio, a liberdade sexual, tanto para homens quanto para mulheres. E, como eu disse a vocês, eles se casaram, né? Então, William e Mary, eles foram criticados por isso. E foram questionados porque as reputações libertinas, né, que eles tinham não condiziam com a oficialização de um matrimônio. Eu disse, oxe, tu não é contra o casamento, contra a monogamia, a favor do sexo livre, não sei o quê. Como é que agora tu casa? Eles foram questionados por isso, né? E eles se justificaram, dizendo assim, que o casamento foi um meio legal que eles encontraram para proteger financeiramente tanto a Mary quanto o bebê. Então, vejam só, esse ato deles, dessa justificativa que eles deram, fez eles mesmos reconhecerem que o propósito do casamento é proteger ao invés de oprimir, como eles dizem, né? Então, foi nesse cenário de iluminismo, Revolução Francesa, o Burke, né, que era conservador, brigando com todo mundo. Aí aparecem esses dois caras com pensamentos feministas, se envolvem com Mary, influenciam ela, né? Então, por conta de tudo isso, essa Mary, influenciada por esses dois homens com quem ela se envolveu, e em resposta às afirmações conservadoras do Burke, ela lança 2 livros. Um deles é uma reivindicação dos direitos dos homens, mas o que eu quero chamar a atenção é o livro Uma Reivindicação pelos Direitos da Mulher, que ela lança e que é a pedra fundamental do movimento feminista. Então, por conta disso, Mary é considerada a primeira feminista e mãe do movimento, né? Veja algumas frases dessa mãe do movimento feminista chamada Mary no próximo slide. Ela diz assim, que a instituição do casamento é um sistema fraudulento, mas ela se casou, né? E ela também diz que o relacionamento promíscuo entre os sexos será uma das grandes melhorias que resultarão da justiça política. Então, a gente conclui que esse surgimento do pensamento feminista de uma maneira mais oficial, através desse livro, né, então, que ela publica, ocorre praticamente dentro de uma discussão, né, com o fundador do movimento conservador. Ela, para rebater o Burke do posicionamento conservador dele, ela lança esse livro e praticamente o pensamento feminista oficializado nasce de uma discussão com o conservadorismo, né? Então, o pensamento feminista, ele é, portanto, um movimento em reação ao conservadorismo, ou seja, é um movimento revolucionário. E o que quer dizer isso? O que significa uma revolução? Mais do que uma quebra de uma determinada ordem política, econômica, social, uma revolução é a revolta contra a própria realidade das coisas. Revolução é uma revolta contra o ser das coisas. E é essa revolta que é o DNA do movimento feminista, né? E onde é que essa revolta contra a realidade, contra o ser das coisas pode chegar no movimento feminista? De uma maneira assim, breve, sucinta. No início, o movimento vai dizer que eu não aceito ser mulher, porque a mulher é oprimida, porque a mulher é isso, porque a mulher é aquilo. E no final do movimento, que é o que a gente vê agora, o discurso é: não existe mulher. Estão vendo que é uma revolta contra o ser das coisas, né? Não existe mais mulher, existe a pessoa que menstrua, existe a pessoa que gesta um bebê. Mulher não existe mais, né? E essa revolta contra o ser das coisas, que é a essência, né, do movimento, como eu falei, ela é permeada do começo ao fim pela revolução sexual, tá?
Então, se você vasculhar os livros das grandes pensadoras feministas, você vai se dar conta de uma coisa muito importante, presta atenção. Todo o discurso de direitos e libertação das mulheres não passa de maquiagem. Para o movimento, nem as mulheres, nem os seus direitos são tão relevantes assim. Na verdade, eles podem até ser negociados, desde que a revolução sexual ela se mantenha intacta, né? Ou seja, a revolução sexual é mais importante do que a mulher com os direitos que ela precisa ter, né? E não sou eu quem estou dizendo isso, tá? Uma das mães do movimento feminista, uma tal de Kate Millett, ela reforça essa ideia num livro que ela publicou chamado Política Sexual, e ela diz nesse livro que o feminismo está visceralmente atrelado a uma modificação do comportamento sexual, né? Próximo. Não, isso eu vou falar, vai, próximo. Senão vou me alongar aqui. Então, tudo que a gente falou até agora é aquela fase que a gente chamou de protofeminismo, né? O surgimento desses pensamentos de homens que influenciam a mulher, né? Que é a revolta contra o ser das coisas, contra o conservadorismo, e que tem na sua essência a revolta contra o ser das coisas e a revolução sexual. Então, a primeira onda que acontece no século XIX é quando começa um movimento mais formado. Ele começa a tomar corpo, digamos assim, nessa primeira onda. E duas mulheres que se destacam nesse período é Elizabeth Stanton e a Lucrécia Amott. Tem aí o nome dela, né? Elizabeth, ela era anticristã, defendia uma sociedade sem família, sem religião e sem diferença entre os sexos. E todo o seu pensamento anticristão foi publicado num livro chamado Bíblia Feminista. E essas duas, elas começam o movimento feminista, né, pegando corpo, né, lá nos Estados Unidos. No mesmo ano em que, então, que Karl Marx lança o livro dele, né, o livro O Manifesto Comunista. Livro fundamental para a luta revolucionária e que são influenciadas até hoje, né, pela ideologia marxista. Então, por isso que aquela verdadeira definição sobre o movimento feminista envolve a ideologia marxista, né? Quando eu disse a vocês que o feminismo é um movimento político ideológico que luta pelas bandeiras da ideologia marxista. E aí, então, eu digo quem foi Karl Marx, né? Um filósofo, sociólogo alemão, que desenvolveu, então, a teoria comunista. O pensamento dele diz o seguinte, que existe um sistema de exploração da classe operária pela burguesia e por culpa do capitalismo, né? E por isso ele defende uma sociedade sem classes sociais, na qual os meios de produção sejam de propriedade comum. Inclusive, esse pensamento marxista influencia a atuação dos partidos políticos de esquerda, né? Então, ao todo, os regimes comunistas já mataram mais de 100 milhões de pessoas, 4 vezes mais que o número de mortos pelos nazistas, né, no Holocausto. Então, isso faz com que o comunismo ele seja a ideologia mais assassina da história humana. E é exatamente essa ideologia que está vinculada ao movimento feminista em toda a sua história. Inclusive, Karl Marx ele considerava a religião, sobretudo a religião cristã, como algo que mantinha a superioridade da burguesia, né? Segundo ele tem uma frase famosa que diz assim: a religião é o ópio do povo, é a droga do povo, porque essa religião, especialmente a cristã, era uma droga que acalmava o povo, mantinha esse povo manso,
fazendo com que o trabalhador aceitasse a sua condição de ser explorado, né, pela burguesia em virtude do capitalismo. Então, o cristianismo, nessa ótica de Karl Marx, teria a função de enfraquecer a humanidade. E só se libertando das amarras cristãs é que a sociedade seria melhor. Então, essa primeira onda do feminismo, bota aí um slide, por favor. Tinha duas pautas principais, né, que foram reivindicados, né, por aquela Lucrécia e a Elizabeth. Essas duas pautas principais: a luta pelo ingresso da mulher no mercado de trabalho e a luta pelo voto feminino, né, que também chamado de sufrágio feminino, é o voto feminino, né? Então, falando especificamente do ingresso da mulher no mercado de trabalho, é esse aqui mesmo? Tá. O discurso que a mulher só trabalha fora de casa, graças ao feminismo, é talvez a falácia mais famosa, ou seja, a maior mentira do movimento feminista, né? A figura da mulher trabalhadora, né, ela é vendida pelo movimento como uma conquista deles, né? O fato é que o trabalho, ele surge quando o homem começa a existir também, né? Porque quando o homem começa a existir, o trabalho também surge, porque o homem precisou buscar formas para se sustentar, né? E o trabalho passou a ser uma necessidade, né? Em um estudo publicado por Harvard, disse que cozinhar foi o primeiro ofício, o primeiro trabalho exclusivo dos seres humanos, e a mulher participava desse trabalho, fazendo a coleta e o preparo dos alimentos. Como antes do século XIX, a maioria das pessoas morava na zona rural, né? Eles trabalhavam então no próprio campo, ou seja, com a agricultura familiar. Esse trabalho era feito do homem junto com a sua mulher, né? Obviamente a mulher fazia a parte mais leve do serviço, porque também cuidava da casa, cuidava dos filhos. As tarefas do trabalho eram divididas entre todos os membros da família, de acordo com a sua idade e a sua força física. Ou seja, a mulher, ela sempre trabalhou, né? O que só não trabalhava quem era rico ou era nobre, né? Não trabalhar era um privilégio de poucas pessoas. O que não existia, na verdade, era o trabalho para as mulheres, era o trabalho fora de casa, né? Então, nesse período da primeira onda, acontece a Revolução Industrial, quando ocorre uma grande mudança no modo de se viver lá na Europa, né? Então, com a Revolução Industrial, muitos europeus saíram então do campo, foram trabalhar na cidade, ou foram morar na cidade e trabalhar em fábricas, receber salário, né? A grande demanda por mão de obra fez com que algumas mulheres também tivessem que trabalhar nas linhas de produção. Contudo, as mulheres ainda eram minoria nesse cenário. Só trabalhavam nas fábricas as mulheres que eram muito pobres, né? E como eram trabalhos extremamente penosos e exigiam força, né, os homens eram mais requisitados para essa atividade. A quantidade de trabalho feminino passa a aumentar naturalmente a partir da Primeira Guerra Mundial, quando os homens eles vão para o campo de batalha, né? E isso faz com que as mulheres precisem ocupar o lugar deles nas fábricas, para que os bens básicos de consumo, né, eles fossem produzidos. E o mesmo acontece com a Segunda Guerra Mundial. Os homens vão para a guerra, as mulheres vão para o trabalho, né? E logo após o fim das duas grandes guerras, as mulheres que tinham marido, que tinham uma boa renda,
escolhem voltar para casa. Elas não querem trabalhar fora de casa. A grande maioria quer voltar para casa, né? Próximo. Isso aí era o quê? Eu não estou vendo, gente. Isso é tudo que eu falei. Vixe, Maria, tá no microfone. Tá. Então, próximo. Pronto. Essa é uma das imagens que virou símbolo do movimento feminista. Essa imagem chama as mulheres para realizar o trabalho operário no lugar dos homens, que eles estavam em guerra. Por isso está escrito lá, we can do it. Nós conseguimos fazer. E Naomi Parker foi essa mulher, né, que foi a modelo desse cartaz. Ela foi garçonete por um período pequeno de tempo, porque logo ela se casou e ela escolheu deixar o trabalho para cuidar do lar e da família, né? Então, a partir dos anos 40, a tecnologia deixa os trabalhos mais leves, permitindo com que as mulheres participem cada vez mais do mercado de trabalho. A partir também da segunda revolução industrial em diante, muitas mulheres passam a trabalhar em cargos administrativos que não exigiam tantos esforços, né? Então, resumindo, por que eu estou contando tudo isso? Para dizer para vocês que a mulher, ela sempre trabalhou. Que a inserção da mulher no mercado de trabalho, propriamente dito, aconteceu de uma maneira natural, né? Não veio de um movimento organizado, não veio do movimento feminista. Só que a maioria das mulheres preferiam trabalhar em casa, como donas do lar, juntos aos seus filhos, né? Preferiam isso do que passar longas horas de trabalho, né? Uma jornada extenuante em alguma fábrica ou em alguma empresa. Entendido aí que não é mérito do movimento feminista a gente trabalhar fora de casa? Próximo. A outra questão dessa primeira onda é exatamente sobre o sufrágio feminino, né? Que diz assim, eu só posso votar por conta do movimento feminista. Mais uma mentira. E quando as feministas falam desse negócio do voto, do direito a voto, elas dão até a entender que existia um movimento gigantesco, que todas as mulheres concordavam com a necessidade de votar, né, e que estavam injustamente impedidas disso. Mas a verdade é que foi um número bem pequeno de mulheres que queriam o voto, né? A grande maioria eram contra o voto naquela época. Inclusive, elas se organizaram em partidos políticos para se posicionar contrárias a essa proposta do voto feminino nessa época. Eu sei que isso parece inacreditável. Como é que a maioria das mulheres não querem votar, né? Mas pense em pessoas que você conhece, né? Hoje, nos dias de hoje. Quantas delas têm um engajamento político e se preocupam verdadeiramente com isso? A gente vê poucas mulheres, né? Só eu, doida, né? Eu sou envolvida em política. Você vê poucas mulheres ainda, né? E hoje, até hoje, a gente vê uma certa resistência na participação política da mulher. Eu vejo lá no meu partido, eu sou a vice-presidente do setor feminino no estado, do meu partido. E a gente tem essa resistência do envolvimento da mulher na política. Tanto é que existe uma lei, né, que exige que 30% da chapa, né, dos candidatos seja composto por mulheres, né? E acreditem, a gente tem dificuldade muitas vezes de fechar esses 30%. Então, se atualmente a gente vê poucas mulheres manifestando esse interesse, imagina naquela época. Então é muito fácil você perceber que realmente faz mais sentido. Naquela época nós não queríamos se envolver com essas coisas, né? Pensem também quantas mulheres que você conhece que iriam para uma guerra ou morreriam pelo direito ao voto. Eu mesmo não ia. Votar, eu tenho que ir para a guerra, dar minha vida por causa do voto, vou nada. Não vou não.
né? Naquela época, não era só a mulher que não tinha direito ao voto. Vários nichos da população não tinham esse direito. Não só acontecia com as mulheres, né? Muitos homens também não tinham esse direito. Em alguns casos, só tinha direito quem nascesse em tal cidade, quem tivesse tanto de renda, quem fosse de tal cor. Se você não estivesse encaixado nesses pré-requisitos, você, mesmo homem, você não tinha direito ao voto. Então, em quase todos os países, mas o Brasil é uma exceção, os homens tiveram que fazer revoluções, tiveram que pegar em armas para conseguir esse direito ao voto, né? E eles levavam isso tão a sério que eles estavam de fato dispostos a morrer por essa conquista. Então, resumindo, inicialmente esse voto não era um direito de todos os homens, e alguns tiveram sim que lutar para conseguir, né? Só que as mulheres, quando entram com esse pedido, com essa reivindicação de querer votar, elas queriam simplesmente conquistar o direito sem fazer nada para conquistá-lo, né? Porque uma questão importante é que votar significava escolher alguém que poderia, né, convocar uma guerra ou não. Então, votar era um direito que estava atrelado ao dever de servir a pátria, né? E somente os homens que iam às guerras, né, serviam a pátria. Então, por isso que somente parte dos homens, esses que serviam, né, que iam para a guerra, que podiam votar. Então, a grande verdade é o seguinte: o voto feminino foi colocado em pauta por homens e aprovado por homens. Em outras palavras, o voto feminino foi uma concessão dada pelos homens. Os homens nos deram de presente, e não uma conquista do movimento feminista, né? A França, que é um terreno fértil do pensamento esquerdista e feminista, foi um dos últimos países na Europa a conceder o voto, né, à mulher. Até o Brasil, que é considerado mais atrasado do que a França, concedeu esse direito antes do que eles, né? Então, se esse país, essa França, um país muito feminista, foi um dos mais atrasados na Europa para conceder o voto feminino, a gente vê que o feminismo por lá não fez muita diferença, né? Então, se o movimento tivesse realmente a força que eles dizem que tinha, a própria Simone de Beauvoir, que a gente vai ver na próxima etapa aqui, que é a feminista de segunda onda, ela não teria dito o seguinte, próximo. Está aí já a frase de Simone? Ela diz assim: a ação das mulheres, é isso? Ela disse o seguinte: a ação das mulheres nunca passou de uma agitação simbólica, só ganharam o que os homens concordaram em lhes conceder. As mulheres nada tomaram, elas receberam. Isso é a feminina, o ícone do movimento feminista, Simone de Beauvoir, dizendo isso a respeito do próprio movimento. Então, além da pouca adesão com relação a essa questão do voto, não houve uma conquista pelo voto, houve uma concessão masculina. Então, ao a gente receber esse direito ao voto, sem obrigação de alistamento, a ir a guerras, a pegar em armas, as mulheres não conquistaram um direito igual, conquistaram um direito desigual, né? E que a gente, inclusive, pode chamar isso de um privilégio, não é não? E falando no Brasil, propriamente dito, a primeira mulher a ter um título de eleitor foi uma mulher chamada Celina Guimarães. E numa entrevista ela contou como ela conseguiu o título de eleitor dela. Ela disse o seguinte: foi meu marido que teve a iniciativa, ele correu lá para conseguir um documento para mim e me fez entrar para a história como a primeira mulher que tirou um título de eleitor na América Latina. E Celina, então, ela reconheceu esse esforço, né, que nunca foi seu, nem de nenhum movimento, mas do seu marido. Ela disse assim:
Eu não fiz nada, foi tudo obra do meu marido. Por isso eu devo exclusivamente isso ao meu saudoso marido. E aí, Berta Lutz, que era uma feminista da época, que coordenava o movimento feminista, lutava pelo direito ao voto feminino aqui no Brasil, ela só veio conhecer essa Celina, que já tinha tirado o título, muito tempo depois. Né? Então vocês vejam como uma esposa guiada pelo marido, ela conseguiu com facilidade o que um movimento feminista tentava obter há tanto tempo. Próximo. Essa segunda onda é minha preferida, que era dessa Simone. Essa mulher Simone é uma doida. Segunda onda acontece no século XX. Né? A segunda onda tinha por objetivo a aceitação social do sexo livre. As três principais teóricas do movimento, Simone de Beauvoir, Beth Friedman e Kate Millett. Kate Millett é aquela que falava que o movimento feminista está entrelaçado com a revolução sexual. E Simone, então, vamos falar dela, porque ela é a mais importante, ela defendia a não existência do sexo feminino, dizendo que a feminilidade é uma criação humana para aprisionar as pessoas. Ou seja, ela queria acabar com a feminilidade da mulher, porque isso era fruto da nossa invenção. E essa, então, é a razão que aí até o Silvino falou no início, que muitas mulheres antifeministas falam: feminina sim, nós somos femininas, feminista não. Né? Então, desde a história, do início da história do feminismo, desde as suas origens, se defende essa ideia de que não existe feminilidade e também não existe masculinidade não. Tá? E o pensamento contrário a isso é exatamente aquele que afirma que a mulher ela se realiza enquanto mulher e o homem se realiza enquanto homem. Né? Isso não significa que um tem um valor maior do que o outro, mas que o modo de viver de um é diferente do outro devido à sua natureza. Próximo. Quando eu digo que a Simone de Beauvoir, ela defendia a não existência, tá, vai, love you. Amanhã eu tenho compromisso. Resumindo. É que tem uma reunião de Pecura na minha casa, reunião de Pecura de Pedrinho. Eu tenho que servir o lanche, eu tenho que ir. Amo vocês, viu? Então, eu não disse que Simone de Beauvoir disse que não existe o sexo feminino, que a feminilidade aprisionava as mulheres, tal. Ela foi um dia perguntada sobre o que é uma mulher. É isso aí, né? Que tá? E a resposta dela foi exatamente essa: não acredito que existam qualidades, valores, modos de vida especificamente femininos. Seria admitir a existência de uma natureza feminina, quer dizer, aderir a um mito inventado pelos homens para prender as mulheres na sua condição de oprimidas. Não se trata para a mulher de se afirmar como mulher, mas tornar-se um ser humano na sua integridade. Então, essa é a resposta dela sobre o que é uma mulher. Né? Para ela, então, as pessoas deveriam ser livres, fazer o que quisessem, e a moral era apenas uma estrutura de poder também. As principais pautas defendidas pela Simone de Beauvoir: fim do casamento, aborto, incesto e pedofilia. Próximo. E como foi então a vida dessa mulher? Quem foi essa tal Simone? Simone, ela foi um membro da burguesia francesa, frequentava a igreja católica, sonhava em ser santa, mas na adolescência ela abandonou a fé cristã. Né? Simone tinha um relacionamento com esse homem muito formoso, belo, feio que dói, chamado Sartre, né? Ela queria casar, queria ter uma família, mas ela mudou de ideia e decidiu se unir a esse Sartre e lutou junto com ele na defesa dos pedófilos, que coitadinhos, o bichinho dos pedófilos, estavam sendo condenados e ela queria defender esses caras.
Então, esse casal não só assinou uma petição, mas também escreveu uma carta aberta ao jornal Liberação em defesa de uma revogação da lei que punia o estupro e o ato sexual com menores de 15 anos. Ela queria apenas o direito, veja só, ela queria o direito da criança e do adolescente de manter relações sexuais com as pessoas da sua escolha. Mas por que eles estavam defendendo pedófilos? Porque essa lei estava atrapalhando as diversões dela com o Sartre. Porque ela convidava meninas, suas alunas, para terem relações sexuais com os dois. Então, essa Simone, ela teve uma vida de contradições, de depravações, e, como eu já disse, é considerada a ícone do movimento feminista. Próximo. Eu não posso deixar de citar a Margaret Sanger. Ela é uma feminista de primeira onda, mas com pensamentos já de segunda onda. Ela foi uma das pessoas mais influentes na adoção de métodos contraceptivos, né, com distribuição de camisinhas e pílulas anticoncepcionais. Ela tinha um pensamento eugenista. Você sabe o que é eugenia? Ela era uma eugenista. Ela defendia a ideia, olha o que essa mulher, de que a raça humana ela precisava ser melhorada, que algumas pessoas da sociedade precisavam ser eliminadas. E por isso que ela começou atuando distribuindo, né, camisinhas e pílulas anticoncepcionais, porque essas pessoas, segundo elas, que não deveriam nascer, mas já tinham nascido, não poderiam reproduzir, e ela queria melhorar a espécie humana. Veja algumas das citações dessa Margaret Sanger. Não é necessário que circule a ideia de que queremos exterminar a população negra. Eles são as ervas daninhas da humanidade. Reprodutores irresponsáveis geram seres humanos que jamais deveriam ter vindo ao mundo. O controle dos nascimentos consiste na eliminação das pessoas inadequadas. Acho que o maior de todos os pecados é trazer filhos ao mundo. Então, por isso que ela queria exterminar a população negra, né? População pobre, pessoas com deficiência, porque ela queria esse melhoramento da raça humana. Isso é eugenia, tá? Então, só que ela não para aí, ela não para nesses métodos contraceptivos. Ela também, então, defendia o aborto. Ela foi a pioneira na disseminação da prática pelo mundo. Ela queria que o aborto impedisse a vida das pessoas pobres, negras e deficientes, mesmo que entre essas pessoas, esses bebês, existam mulheres. Aí você começa a ver a contradição. Ué, eu não estou defendendo a mulher, mas eu mato a mulher, né? E ela é fundadora da maior clínica de aborto do mundo, que é a Planned Parenthood, que está na tela, que existe até hoje. Então, não foi à toa que a primeira clínica de aborto que ela abriu foi no bairro do Brooklyn, né, ali em Nova York, que a população era pobre e negra. Então, ela pregava que ela queria fazer aquilo que a eugenia pregava, né? Que seria impedir esse avanço da espécie humana de uma classe inferior, né? Seja ela com relação à raça, uma raça inferior, ou uma classe social inferior também. Então foi a partir dessa mulher que a defesa do aborto ela começa a tomar uma forma, né? A princípio com esse pensamento eugenista, e aí vem progredindo até hoje com aquele discurso de meu corpo, minhas regras, né? E como eu falei, assim assassinam mulheres no ventre. Próximo, terceira e última onda, que é a mais curta, ela é do século XX e XXI.
e ela defende hoje a ideologia do gênero, né? Que é um movimento que defende a não existência sexual dos seres humanos. E o principal nome do movimento é essa Judith Butler. Ela é viva até hoje, atuante até hoje. Inclusive, ela é uma das pensadoras da teoria queer. Sabe o que é teoria queer? Não. É a teoria que ninguém nasce homem ou mulher, mas se aprende a desempenhar esses papéis, né? Ela diz que os gêneros, eles são socialmente construídos. Essa é a teoria queer, né? Obrigada. Inclusive, se a gente for olhar um pouco mais para trás, a gente vai ver que essa ideologia, essas ideias que se baseiam a ideologia de gênero, elas são encontradas em todas as fases do feminismo, desde o proto-feminismo lá com a Mary Wollstonecraft, quando ela diz que se homens e mulheres fossem educados da mesma forma, eles seriam iguais. Também pela Elizabeth Stanton, na primeira onda, que dizia que homens e mulheres foram criados fisicamente, biologicamente iguais. Também na segunda onda, quando Simone de Beauvoir afirma que não se nasce mulher, se torna mulher. Então você vai vendo que esse pensamento ele vem sendo construído, né, até a terceira onda, onde ele é defendido como uma das pautas do movimento feminista. E cá para nós, ao meu ver, com a entrada dessa ideologia no movimento feminista, intelectualmente, o feminismo ele deixa de existir. Por que ele deixa de existir? Porque se a gente não sabe mais o que é ser mulher, o que é a mulher, né? Se a gente não consegue mais defini-la, não há como dizer que existe um movimento em defesa da fêmea. Não faz sentido, né? Por exemplo, esse movimento que aceita que mulher é aquele que se autodefine mulher, então passa a defender qualquer pessoa, né? E quando defende todo mundo, não defende ninguém, não é assim? Então, se qualquer pessoa ela pode ser mulher, o homem, o macho, também vai ser defendido pelo movimento. E é por isso que, intelectualmente falando, eu estou dizendo para vocês, o feminismo morreu. A não ser que ele hoje se coloque contra a ideologia de gênero, que eu acho que não vai acontecer, né? E essa ideologia está cada vez mais perto da gente, né? Porque existe a entrada de machos que se sentem mulheres, né, que passam a ser defendidos pelo movimento, e a gente vê isso nas competições femininas, né, sejam esportivas, sejam competições de beleza, onde as mulheres já não ganham mais, né? A gente viu inclusive agora nas Olimpíadas de Paris, né, no boxe. Então, não é um movimento de defesa da mulher, simples assim. É um movimento de opressão à mulher, né? Então, a gente pode dizer que a gente está vivendo uma era pós-feminista, porque o feminismo agora ele acabou de ser destruído pela ideologia de gênero, né? Isso é um pensamento meu, conservador, não é divulgado. Então, essas são as fases que o movimento, como é que o movimento ele foi se desenvolvendo, que é importante vocês saberem para entender se de fato vocês defendem isso ou não. E eu queria compartilhar contradições, então, do movimento feminista, baseado em tudo que a gente viu até agora. Vejam as contradições que existem no raciocínio desse movimento. Primeiro, somos defensores das mulheres, mas a mulher não existe. Ou mais do que isso, nós podemos assassiná-las no ventre. Segundo, sem o feminismo não poderia estudar ou trabalhar, mas as mulheres feministas do passado trabalhavam, estudaram, escreveram um monte de literatura sobre esse assunto que está aí à disposição para a gente, né? Terceiro, lutamos por direitos iguais, mas nós queremos nos aposentar mais cedo, queremos ter cotas na política,
queremos votar sem conquistar esse direito ao voto, né, indo para guerras, como os homens fizeram. Todos os homens são estupradores em potencial, elas dizem, mas vão protestar contra isso com os seios de fora. Lugar de mulher é onde ela quiser, mas criticam quando uma está na pia lavando a louça, ou na igreja orando, né? Ou escolhe estar em casa cuidando dos seus filhos e marido. Ninguém nasce mulher, não é isso que eles dizem? Mas homossexual nasce homossexual, não é? Eles dizem que o casamento é uma instituição opressora e falida. Ninguém precisa se casar para ser feliz, mas defendem o casamento homossexual. Somos iguais, mas a mulher que mata o marido comete o quê? Homicídio. A mulher lésbica que mata a companheira comete o quê? Homicídio. Homem gay, homossexual que mata seu companheiro comete o quê? Homicídio. Mas o homem que mata a mulher, não é homicídio não. É feminicídio. Ué, a gente não é igual? Não somos todos iguais? Então vocês percebem a contradição desse movimento. Contradição é a palavra que a gente pode resumir, né? O movimento feminista. Para encerrar, eu queria... Bota aí mais um. Como não falar do empoderamento feminino, né? Eu particularmente odeio essa palavra. Não me digam que eu sou mulher empoderada. Porque a palavra empoderamento feminino, ela traz a seguinte mensagem, que significa o ato de dar e de receber poder, né? E eu entendo que esse poder a gente já tem, e não é movimento nenhum que está nos dando, né? O que a gente precisa, a gente já tem esse poder, é administrar e exercer esse poder com sabedoria, né? E de uma forma geral, se a gente perguntar por aí o que se entende por empoderamento feminino, a gente vai ouvir mais ou menos a seguinte frase: a mulher é a mulher ser o que ela quer ser, o que ela quiser, fazer o que ela quiser, ficar com o que ela quiser, ocupar aos poucos posições de poder nessa sociedade patriarcal, né? Enfim, em outras palavras, faz-se exemplo de uma mulher empoderada, aquela que adquiriu independência financeira, que é dona do próprio corpo e que não é submissa ao marido, porque ela preza pela igualdade entre os gêneros, né? Acontece que em nenhum momento se há uma reflexão profunda dessas mulheres sobre o que há nesse universo masculino que vale a pena a gente desejar, de fato, sabe? Não há uma reflexão sobre o que é que eu vou fazer com essa tal liberdade de Alexandre Pires. E essas mulheres pensam que sair, então, satisfazendo seus apetites sexuais, né, como todo mundo, né, é algo bom, quando declaradamente é a ruína de tantos homens. Então, nesse mundo de empoderamento recheado desse papo de igualdade para lá, igualdade para cá, na esfera dos direitos mesmo, não há direito que homem tenha e a mulher não tenha. E quais seriam, então, essas vantagens, né, que são oferecidas por esse mundo de igualdade? Será que é vantagem, então, a oportunidade de ser uma CEO de uma empresa, mas que para isso trabalha 80 horas semanais, renuncia ao prazer, renuncia a relacionamentos, renuncia a uma família e até mesmo filhos? Será que isso é uma vantagem? Ou é a libertação sexual, né, uma vantagem para nós mulheres? E o que acontece é o seguinte: o homem, ele ganhou um Vale Night eterno
com essa luta com esse nosso empoderamento, né? O homem ganhou esse Vale Night, onde ele pode ter as relações sexuais já no primeiro encontro e sem responsabilidade nenhuma com aquele relacionamento. E a gente, mulher empoderada, a gente ganhou o quê? Vejam que estatística horrível. Nós ganhamos 5,5 milhões de crianças sem um pai na certidão de casamento ou de nascimento. Então, que vantagem é essa, minha gente? E enquanto isso, esse empoderamento, aí eu falo para os homens, está fazendo com que o mundo ele seja ocupado por um bando de homem fraco, que não é capaz mais de nenhum gesto de gentileza, não abre mais a porta do carro, não era bom, não era fofoca, abre a porta do carro. Sabe o que eu acho bonitinho? Quando o homem anda do lado de fora da calçada e a mulher do lado de dentro, para proteger. Tem mais não. Esse homem não é capaz de um gesto de gentileza, não consegue ser a figura que a mulher precisa, que é um homem que a protege, que cuida, que provê essa mulher financeiramente, emocionalmente e espiritualmente. Porque esse homem está mais preocupado hoje com a recuperação, da sua harmonização facial. Você assiste BBB? Lembra de Fiuk no BBB? Aquela cena é patética. É a caricatura do homem fraco, que é resultado desse movimento feminista, desse empoderamento nosso. Quando ele, em lágrimas, Fiuk, o filho de Fábio Júnior, pediu desculpas por ser homem, por ser branco, hétero e ser financeiramente privilegiado. E por fim, o último slide já. Ser empoderada, e aí a mensagem que eu deveria deixar para as meninas, ser empoderada para nós, mulheres cristãs, é sermos criadas à imagem, à semelhança de um Deus que é todo poderoso. Somos empoderadas também quando recebemos o Espírito Santo. A Bíblia nos diz: e recebeis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Esse é o poder que já veio em nós e que a gente já tem, Então, uma mulher verdadeira, empoderada por esse Espírito Santo, ela é aquela em que o próprio Espírito a reveste de poder e de força, agindo, em seu interior, santificando essa mulher, transformando essa mulher para que ela esteja disposta a cumprir com o papel que Deus confiou a ela. E qual foi então o papel que Deus confiou a nós, mulheres? Para responder essa pergunta, eu preciso falar de patriarcado. O que é o patriarcado? Que as feministas tanto batem. Patriarcado é uma organização familiar, é um sistema social, cujo responsável pela família é o homem. E quem criou o patriarcado? O próprio Deus. E nesse formato, onde o homem é responsável pela sua família, esse homem assume a responsabilidade e a autoridade política, moral e religiosa sobre a mulher e sobre seus filhos, que estão confiados à sua proteção. Então, esse termo, o patriarcado, foi absorvido pelo movimento feminista, que consideram essa masculinidade um problema. E na interpretação de Karl Marx, o patriarcado é algo mau, porque dá poder aos homens para oprimir as mulheres. No relato da criação, já nos primeiros capítulos, a gente vê que Deus ele cria um homem e diz que não é bom que esse homem esteja só, não é assim? Então, do homem, da sua costela, ele faz a mulher para ser sua cooperadora. E juntos, eles deveriam povoar a terra, organizar essa criação,
O casal, ele seria gerente de tudo que foi criado, porém ele como líder e ela como ajudadora. E foi assim que Deus criou. E é assim que deve ser em todas as épocas, em todas as culturas e gerações. Então vale citar aquilo que você falou, o apóstolo Paulo, né, em Efésios 5, onde ele diz assim, parênteses, nesse texto Paulo está falando exatamente do papel recíproco de homens e mulheres no casamento, né? E aí ele diz assim: esposa, seja submissa ao seu marido, como você obedece ao Senhor. E marido, ame a sua esposa, assim como Cristo amou a igreja e deu sua vida por ela. Então, quando maridos e esposas, eles seguem fielmente, né, esse papel bíblico no âmbito do casamento, o marido amando a esposa, como Cristo amou a igreja, e a esposa respeitando esse marido, submetendo-se a ele, a gente tem então um relacionamento equilibrado. A gente tem um lar que funciona como deve funcionar, né? A contrapartida dessa submissão da esposa é exatamente o amor incondicional do marido, que deve amá-la como Cristo amou a igreja e deu sua vida por ela. O problema é que muitas pessoas, elas não entendem esse texto quando falam em submissão, né? Vejam que a orientação não é ser subserviente. E o que é ser subserviente? É servir ao outro de maneira humilhante. Não é isso que Deus está pedindo, né? A Bíblia diz que ser submissa é estar debaixo de uma mesma missão, né? Auxiliando o seu marido. Na Escritura a gente também vê o seguinte, que antes nós devemos obedecer a Deus que aos homens. Ou seja, nenhum marido pode exigir de uma mulher que faça algo que seja contrário à vontade de Deus, né? Então, assim, quando Paulo ele disse que as mulheres devem tudo ser submissas aos maridos, ele está se referindo a tudo aquilo que está debaixo da vontade de Deus, tudo aquilo que for lícito e que for legítimo, né? Mas as feministas, elas afirmam que essa determinação bíblica ela faz parte de um absurdo discurso machista, né? Mas o machismo não é o patriarcado. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, né? O machismo é quando ele exige dessa mulher algo, né, que a degrada, que a humilha, que diminua essa mulher. E não é isso que está na palavra de Deus, né? Então, na verdade, nesse texto a gente pode dizer assim, que existe um caso de submissão dupla. Não é só a mulher que está sendo submissa. O homem também está. A mulher ao seu marido. E o marido submisso a esse Deus, né? E o marido que realmente ama a Deus e ama a sua esposa não vai se valer dessa submissão dela para oprimi-la, para desprezá-la ou para rejeitá-la. Vocês entendem assim? Então, finalizando aqui, na Bíblia a gente vê quão importante é o cristianismo para a emancipação e a valorização da mulher. Porque é em Jesus que a gente encontra a verdadeira liberdade, não é no movimento, né? Inclusive a gente vê isso no próprio episódio lá da mulher samaritana. Aquele episódio lá que Jesus vai ao poço, né, falar com uma mulher, que samaritanos já não se davam com os judeus, né? Não havia relacionamento, não poderia ter esse relacionamento judeu com o samaritano, e muito menos com uma samaritana mulher, né? Uma pessoa mulher. E nesse episódio Jesus vai lá no poço e fala com ela. Esse texto prova para a gente duas coisas: que quem emancipa a mulher é o cristianismo, e foi um homem que emancipou as mulheres, Jesus Cristo. Então a minha oração
é que cada vez mais as pessoas possam entender o que é esse movimento, né? Como essas pensadoras começaram a se movimentar, né? As mentiras que se contam, né? E que as pessoas percebam que a defesa da mulher, ela não está em movimento nenhum. Ela já existia muito antes na pessoa de Jesus Cristo. Como ele valorizou a gente, né? É impressionante. Então, você não precisa se vincular a um movimento podre, desculpa a expressão podre, como a gente viu aqui, né? Se dizendo defensora dele, para defender as mulheres, porque o cristianismo, ele já vem fazendo isso, né? E aí, eu quero concluir deixando essa pergunta para vocês, né? Tudo que vocês aprenderam hoje, que conclusão vocês chegaram? Esse sistema de pensamento é ou não é compatível com o cristianismo? É possível ser cristã e feminista? E aí eu deixo a resposta com vocês. Que Deus nos abençoe. Filha, vem cá, por te ver. Olha, eu não sei se vocês viram na primeira slide, tinha a Letícia e Paula Garcia, porque ela dá essa palestra comigo. Eu estava tossindo ali atrás para a mamãe me ver, mas ela não estava aprendendo. E ela, inclusive, ela se posicionou contrária ao movimento na escola. Bicha é boa de briga. Aí falando de voto, não sei o que, ela disse, não! Puxou a mãe, né? E aí Lelê se posicionou contrária ao movimento na escola, foi perseguida, foi isso, aquilo outro, enfim, mas eu tenho orgulho dela, porque ela entendeu que esse movimento ele só oprime a nós e que Jesus é quem nos liberta, né, filhote? Amém. Amém, queridos, olha que maravilha. Eu queria dizer para vocês que na próxima semana o Semeadores vai falar de um tema que está muito ligado a essa palestra de hoje, porque o movimento feminista ele colabora muito para que nós tenhamos famílias desajustadas e uma sociedade doente. E esse é o tema da nossa próxima semana. Famílias desajustadas, sociedade doente. E o nosso preletor da próxima semana será o reverendo José Valença, o nosso querido pastor Valença. Meninas, pode sortear agora? A gente vai fazer o sorteio desse presente que eu trouxe. É um guia de bolso contra as mentiras feministas, tá? E aí eu queria presentear uma das meninas com isso aqui. Ana Carolina. A causadora disso tudo. Essa vizinha é a melhor do mundo. Sabe que ela manda ela pra casa? Caranguejo. Ela faz caranguejo e manda pra mim. Linda. Quem quiser dá um interesse pra Karina aí. E deixa eu falar uma coisa aqui, Paulinha. Eu estava lembrando quando você falou que nessa última parte aí, teve uma época da minha vida que, quando a gente estava no início do namoro, eu passei muito tempo assim, independente, dando no meu nariz e tal. Aí chega um namorado e
para mim era muito, né? Eu já era da igreja assim há uns 7 anos. Ele não passava nem na porta. Ele já queria cantar de galo, né? De dizer o que era certo e o que não era errado. E eu li essa passagem de Efésios, da carta de Paulo a Efésios, e passava direto, porque eu não entendia muito bem. E achava que isso era daquela época. E Deus me deixou para me apresentar esse estudo justamente nessa época, né? E aí, por onde eu andava, se eu ligava o carro, a pregação era sobre isso, se eu abria a Bíblia era sobre isso. Eu digo, não, Deus está querendo me falar alguma coisa sobre isso. E aí foi quando eu parei para estudar sobre isso. E foi quando, e a gente brigava muito, porque eu era meio insubmissa no sentido de dizer assim, eu não estou fazendo Ela nada. detestava da satisfação. Ela não gostava. Era toda medida. Não era que não gostava, ela estava acostumada, né? E aí, Deus foi um amor tremendo, assim, eu percebia isso, me conduzindo. Eu achava que Deus estava trabalhando ele, mas ele estava trabalhando a mim também. E com esse estudo, que eu aprendi exatamente isso que você disse agora no final, e quando que você falou assim, que o poder da mulher está realmente na medida da entrega dela a Deus. E eu achava que a minha entrega já era total. Então não era me entregar a Ele, era minha relação aqui, está tudo certo, eu sei que eu não faço nada de errado. Mas Deus ia falando comigo e foi me mostrando esse estudo. E eu fui mudando, me submetendo ao que Deus estava me direcionando. E a nossa relação ficou tão leve, que eu digo, meu Deus, por que eu não aprendi isso antes? Mas teria que ser nesse momento. E isso que você fala aqui, muita gente ainda, que você falou aqui, muita gente ainda entende mal. Acho que a gente deveria falar mais disso. E dou graças a Deus por ter você também como canal, como instrumento dele para disseminar esse entendimento. Deus abençoe, foi muito bom. Gostei demais, inclusive, dessa história, foi muito importante, né? Porque a gente veio por falar assim, eu sou feminista, mas não sabe nem o que é. Isso. Então, já que você gostou, vai ter presentão. E um presente especial, uma nova leva de presentes, ela vai ser a primeira. É a primeira, essa nova lembrancinha dos semeadores. Nós encomendamos uma lembrancinha nova e vai estar sendo inaugurada hoje. Os próximos 10 palestrantes vão receber essa nova lembrancinha da marca dos semeadores. Diga o que é, para todo mundo ficou curioso para saber o que é, que não dá para ver. É uma caixinha de som personalizada, que dá para escutar louvor até no tomando banho, prega na parede. Tem uma ventosa atrás para pregar na parede do banheiro. Maravilha, queridos. Olha que coisa linda. Eu creio aquelas palavras de Gênesis que fala que o homem deve deixar sua casa, seu pai, sua mãe, unir a uma mulher e eles serão uma só carne. Tudo que é diferente a isso é como uma construção em que a gente não usa as peças certas. Mas antes disso, eu queria chamar aqui a Eloy. Vem cá, Eloy. Gente, nosso irmão Eloy, ele fez aniversário ontem. E a gente trouxe um bolinho para ele. Eu nem sabia. Vai ter parabéns, gente? Parabéns pra você, essa data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida.
Amém. E é isso, queridos. Próxima semana, semeadores, famílias desajustadas, sociedade doente, com o pastor Valença. Está todo mundo convidado. Traga alguém com você. Queria